Olá pessoal, meu cordial bom dia para todos vocês. Quando o sertão chove, as formigas criam asa, agradecendo pelo o espaço que a natureza e a apropriação da vida. E que Jesus nos abençoe esse dia de hoje aqui, a cada um de vocês. Nunca desista daquilo, dos seus objetivos. Então vamos nos recolher espiritualmente, ficar tranquilo, controlar os nossos pensamentos e pedir àquele que mais nos ajuda, que é Jesus. Mestre, me encontro em dificuldade, como sempre. O dia a dia nos dá tanta incerteza que quando chega o jovem vos bajula perguntando: bom mestre, o que devo fazer para eu conseguir a vida eterna? E Jesus fala de coração: por que me chamas de bom? E bom é o meu Pai que está no céu. Mas tu conheces os mandamentos que meu Pai já enviou. E ele olha para Jesus e diz: sim, a conheço. Então, segue e vendas tudo o que tem e me acompanha. Aí fica a cada um a responder para si mesmo essa indagação que Jesus nos fala do desprendimento material. Só o amor tem sua capacidade de nos evoluir. E diz São Paulo: experimente se os espíritos realmente são de Deus, porque muitos virão em meu nome e revelar por aqueles que pouca experiência vos têm. E para ti, mestre, eu vos rendo graça e misericórdia, graças a Deus. Passar aqui para a Fernanda, ler um minuto de sabedoria. Bom dia. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir a gratidão, os benefícios que recebe. Não seja ingrato. Se de alguém recebeu benefícios, não o esqueça. Não os expulse da roda de sua amizade. Não fira seus amigos. Não magoe aqueles que muitas vezes se sacrificam para lhe darem momentos de alegria. Não negue seu carinho àqueles que se desvelaram para proporcionar felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus, nós temos hoje a palestrante Sara Fernandes e nos traz um tema de esclarecimento: ansiedade e a luz do Espiritismo. E ela nos vai esclarecer agora a leitura do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrado pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e respondido e ao princípio oposto aos que os destrói.
O Espiritismo forma no espaço grupos ou família unida, pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinações. E esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procura a encarnação, não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na erraticidade se reencontra como amigo ou retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo ele se segue na reencarnação, onde se reúne numa mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e os outros não o estejam, por isso não estão mesmo unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão motivados. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligado à matéria. A sua afeição é mais viva pelo fato mesmo ser mais depurado, não é perturbado mais pelo egoísmo, tem pelos nuvens de paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum atentado sofra sua mútua afeição. Leitura do Evangelho, graças a Deus. E agora, passar aqui para a palestrante, Sara, para trazer esse esclarecimento que afeta toda a humanidade, a ansiedade. Fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Escolhi essa temática, primeiro porque hoje em dia, assim, ela está cada vez mais presente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e vem acendendo um alerta, como sendo um dos males aí do século XXI. A gente vem enfrentando cada vez mais problemas com a ansiedade, a tal ponto dela ser entendida basicamente apenas como uma doença. A gente vai ver que ela não é só isso, mas tem se tornado um problema tão proeminente que a gente pensa na ansiedade apenas como um fator de problema relacionado à nossa saúde mental. Tanto é que eu não lembro se o livro é Crise Existencial ou se é o Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, que ela vai citar a ansiedade como um dos fatores de perturbação do ser humano. E durante muito tempo, a ansiedade, para mim, foi uma fonte de perturbação. Tá? Infelizmente, eu tenho uma relação com a ansiedade muito mais prática do que teórica. Infelizmente, eu acredito que muitos de nós, acabamos tendo essa relação. Mas o Espiritismo, ele me ajudou a ressignificar essa relação. Para vocês terem uma ideia, houve um determinado momento da minha vida em que pensar na ansiedade era um gatilho para a minha ansiedade. Vejam como é complexa as emoções humanas, Só em pensar na ansiedade, eu já tinha gatilhos para desenvolver processos ansiosos. E aí o Espiritismo, com todos os seus ensinamentos, ele me ajudou a sair desse looping, desse ciclo vicioso, e me ajudou a lidar com um aspecto que faz parte da nossa vida,
Porque nós não temos como fugir da ansiedade. Porque a ansiedade faz parte do nosso processo biológico. Por isso que a primeira parte que eu trouxe aqui é para a gente entender o que é ansiedade. No mundo em que a gente vive hoje, extremamente imediatista, né? Tudo nós queremos de forma rápida e imediata, e isso tem trazido cada vez mais processos ansiosos para todos nós, independentemente da idade, mas principalmente em crianças, né? O acesso a telas, enfim. A gente pensa sempre na ansiedade como um problema, mas como eu já disse, ela faz parte da nossa constituição biológica. Ela é um aliado, na verdade, porque a ansiedade é um sentimento natural dos seres humanos que permite antecipar situações de risco e se preparar para os desafios diários. Então, a ansiedade, na medida correta, ela nos ajuda nesse processo de preparação. Ela nos mantém, ela serve para nos manter alerta, focados, para a gente se cuidar, por exemplo, em situações de perigo. Sabe aquela sensação, às vezes, de você estar, de repente eu me percebo andando sozinha, numa rua meio esquisita, aí vem aquele sentimento, eu preciso acelerar o passo, eu preciso perceber o que se passa à minha volta para não ser pego desprevenido. Então isso é um aliado, e essa é a ansiedade enquanto nossa aliada. Às vezes tem um evento importante e a gente fica mais ansioso antes para preparar, para focar, às vezes a gente acorda antes do despertador, porque a gente fica, né, com o pensamento ali já em alerta. Então, nesses momentos, a ansiedade é a nossa aliada. A ansiedade natural, o desejo de que ocorra o que se aguarda, a normal expectativa em torno dos fenômenos existenciais, compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Isso aí Joana de Ângeles trouxe no livro Conflitos Existenciais. Então, a ansiedade natural, ela é normal para indivíduos equilibrados. E há várias descrições aí de ansiedade, vários estudos, né? Eu trouxe até uma que eu achei interessante, uma classificação de Freud, né, com relação à ansiedade, até para a gente entender que há vários aspectos, há ansiedades diferentes, né? Freud, ele dividiu a ansiedade em 3 pontos. Ansiedade realística, que seria medo de alguma coisa do mundo externo. Por exemplo, a punição dos pais, medo de ser assaltado, algo externo, né, que acenda aquele alerta na gente. Às vezes o medo de não se sair bem em alguma apresentação, em algum evento. Ele classificou a ansiedade moral, que é aquela que decorre do medo de ser punido. Sentirei culpa se fizer o que estou querendo fazer. Aquela ansiedade, às vezes a gente quer fazer algo que nós sabemos lá no fundo que é errado, e a gente fica naquele processo, né? Será que vão descobrir? Será que vai dar certo? É aquela ansiedade moral. E a ansiedade neurótica, que é aquele medo inconsciente, não se sabe qual é o objeto. Ocorre devido à natureza perturbadora e assustadora, cuja consciência não possui estruturas no momento. Porém, quando é analisada a ansiedade, se torna realista ou moral. É muito o caso das fobias, né? Muita gente desenvolve fobias sem ter uma explicação específica, uma relação daquele momento, né? Mas se a gente vai, muitas vezes em processo de terapia, de autoanálise, se acha a fonte, né, daquela ansiedade neurótica, daquela fobia que a gente acaba desenvolvendo, né? Pode não ser uma explicação da existência presente, muitas vezes a explicação para esse tipo de ansiedade vem aí de outras existências, tá? Mas se a ansiedade ela é um processo biológico, natural, que nos ajuda, quando é que ela passa a ser um problema? Porque basicamente hoje em dia nós enxergamos a ansiedade como um problema de saúde mental, muito sério inclusive, e a gente precisa se perguntar em que ponto a gente cruza esse limite. Em que ponto a ansiedade deixa de ser nossa aliada e passa a ser um problema? Justamente quando ela começa a atrapalhar aspectos da nossa vida. Porque é perfeitamente natural, todos nós passamos por isso. Se sentir ansiosos antes de um grande evento,
antes da chegada de alguém querido, antes de realizar alguma prova. Às vezes a gente sente ansiedade após a perda de uma pessoa querida, né? Em momentos felizes e momentos tristes, a ansiedade nos acompanha. E isso é natural. Isso se torna um problema quando esse processo ele começa a durar mais tempo do que o que deveria. Quando a ansiedade começa a atrapalhar aspectos da nossa vida, as nossas relações pessoais, interfere no nosso trabalho, na nossa família, na nossa forma de se relacionar com as outras pessoas. E às vezes não há essa interferência externa. Às vezes a ansiedade nos atrapalha de forma íntima mesmo. Às vezes quem está ao nosso redor nem percebe que estamos em momentos ansiosos. Mas isso não quer dizer que ela não nos atrapalhe. Ela atrapalha na medida em que ela rouba a nossa felicidade. Na medida em que a gente deixa de presentificar. Ou seja, a gente deixa de viver o momento, perceber a dádiva do presente. Uma pessoa ansiosa, ela vive dividida entre passado e futuro. Ou ela está ansiosa esperando efeitos de alguma coisa que foi feita, de algo do passado, ou ela muitas vezes fica antecipando problemas que podem nem existir. Esse é um dos pontos fundamentais. E ela deixa de viver no presente, ela deixa de aproveitar os momentos que ela tem de felicidade ali no presente por preocupações excessivas. E a partir do momento que isso acontece, a gente precisa acender o alerta de que essa ansiedade, ela está sendo um problema em nossas vidas. Eu vi um vídeo muito interessante aí nas redes sociais, acho que foi no Instagram, que aparecia uma escada bem extensa. Aí lá em cima alguém jogava um monte de bolinhas de gude, um monte assim, várias, centenas. Aí tinha que aquelas bolinhas de gude eram problemas. Aí lá no final da escada, lá embaixo, havia um copo, que seria a pessoa ansiosa. E aí jogava esse monte de bolinhas, e daquelas centenas, milhares de bolinhas, lá no final, apenas uma acertava o copo. Que é mais ou menos assim que a mente ansiosa, ela processa. A gente tenta antecipar uma infinidade de problemas que na maioria das vezes nem acontecem. A gente sofre por antecipação. Quem nunca sofreu por antecipação aqui, né? Tem até uma frase, acho que é em Mateus, né? Que diz que o mal basta o do dia. As preocupações, o do dia já é suficiente. Por que eu vou me preocupar com algo que ainda está por vir? Tem uma lógica nisso. Se eu me preocupar com algo que ainda está por vir, às vezes eu sofro de maneira desnecessária, porque esse mal pode nem acontecer. Mas se esse mal acontecer e eu me preocupar antes, eu vou sofrer duas vezes. Eu sofro antes de ele acontecer, que eu penso demais nisso, e sofro na hora que ele acontece. Então, que dores a gente quer sofrer? Só as necessárias ou a gente quer fazer um banco, né, de dores desnecessárias? Então, a gente precisa repensar se o processo ansioso, se ele está impactando a nossa vida ou na vida dos nossos familiares. Porque hoje em dia a ansiedade infantil, ela é extremamente preocupante. E eu digo isso porque assim, a ansiedade, a gente vai falar um pouquinho, né, das causas de ansiedade, porque ela é multifatorial, mas há pessoas que têm uma predisposição biológica à ansiedade mais do que outras. Há pessoas que naturalmente são mais ansiosas do que outras. Eu, por exemplo, me encaixo, né, nesse perfil. Desde a minha infância, né, pensando hoje na minha trajetória, eu percebo o quanto eu fui uma criança ansiosa, e isso mesmo da minha própria constituição, tá? Só que há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente não falava sobre isso, né? Uma parte importante da evolução da sociedade é que hoje em dia esses assuntos relacionados à saúde mental, eles têm um palco muito maior para discussão.
Apesar de que está havendo um pouco uma banalização, mas hoje a gente percebe melhor esses problemas, até mesmo porque eles estão mais evidentes, né, hoje em dia. Mas eu já sentia os efeitos dessa ansiedade. Eu lembro muitas vezes, a gente às vezes tinha uma viagem para o sítio, eu ficava tão animada que se eu comesse, eu ficava. Né? Eu sentia, né, muito no estudo, todas as minhas emoções eu sentia no estômago. Olha que engraçado, né? Então eu já percebia que desde criança eu tinha essa relação com a ansiedade. A gente precisa perceber nos nossos filhos. Às vezes a gente não tem problema com isso, mas quem está à nossa volta? Às vezes a gente encara a ansiedade como, eu já escutei várias vezes, isso é besteira. Eu sou professora, já vi vários casos de crises de ansiedade, de pânico acontecendo nas escolas, e uma outra pessoa falando, né? Isso é besteira, isso é teatro, né? Mas quem já passou pelos efeitos disso, sabe que a situação é muito diferente. E a gente precisa se atentar às causas, porque mesmo quem não tem essa predisposição de ser uma pessoa mais ansiosa, às vezes a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, porque o que não nos falta é fatores de ansiedade, são gatilhos de ansiedade, como por exemplo, fatores psicológicos. Às vezes a gente tem excesso de preocupações constantes, às vezes a pessoa nem tem ali uma predisposição à ansiedade, mas é tanta preocupação na vida que a gente entra num estado ansioso permanente. A gente fica alerta o tempo inteiro. Perfeccionismo e autocobrança elevada. Pessoa que é perfeccionista sofre. E eu digo isso porque eu me enquadro nisso também. Às vezes a pessoa acha que perfeccionismo não é um defeito, é uma qualidade. Depende. Tudo que começa a atrapalhar o seu dia a dia passa a ser um problema. Mesmo que aparentemente seja uma coisa boa. Se ele atrapalha, então tem um problema ali. Porque a pessoa perfeccionista, às vezes, se prende tanto aos detalhes que não aproveita a situação ou o momento. A gente tem que ter a noção de que a perfeição vem de quê? Quem é a perfeição? Deus. Né? Nós, réis mortais, estamos querendo atingir essa perfeição. Então, é uma fonte de sofrimento isso daí. Medo do futuro ou da rejeição, baixa autoestima, dificuldade em lidar com as frustrações, traumas ou experiências negativas no passado é fonte de ansiedade. Imagine uma criança que passa por um processo de bullying, né, numa escola. Imagine os processos ansiosos que aquilo ali pode desencadear para o resto da vida dessa criança. Às vezes você muda de escola, a criança sofreu, né, muito bullying em determinada escola, eu vou mudar ela de escola, resolver o problema. Mas essa criança está sendo acompanhada por um psicólogo, porque a gente fica guardando certas situações traumáticas que para as pessoas ali de fora às vezes não tem tanto impacto, mas no nosso íntimo aquilo ali gera situações que mais na frente vão desencadear em problemas de saúde mental, vão desencadear doenças psicossomáticas. A gente não sabe o motivo, às vezes a raiz está lá atrás desses processos que a gente passa e que a gente ignora. Então a gente precisa ter um olhar de cuidado para a gente e para o próximo, né, com mais carinho, com mais amor, tentando destruir essa ideia de isso é besteira, né? A gente precisa desconstruir essa noção. A ansiedade ela pode vir também por fatores biológicos, desequilíbrios químicos no cérebro, como neurotransmissores como serotonina e dopamina. Às vezes a gente tem pessoas que têm uma predisposição à ansiedade maior porque essa química aí está um pouquinho diferente. Às vezes a deficiência de vitaminas desencadeia processo de ansiedade e depressão. Às vezes a gente fica achando que está relacionado só ao psicológico, e quando você vai fazer um check-up, um exame de vitamina D está baixíssima, vai fazer o exame de vitamina B12, está baixíssima, e isso contribui para esses processos de ansiedade e depressão. Apesar que nosso tema é ansiedade, mas às vezes elas estão andando ali muito juntas. A gente precisa ter esse olhar também, essa investigação, né? Buscar
né, investigar isso daí. Há uma predisposição genética, às vezes a família toda já passa por esse processo e ele não tem como escapar. Alterações hormonais, privação de sono ou má qualidade de sono também. Quem tem criança pequena, eu emendei, então hoje eu não durmo, faz direito para uns 6 anos, né? Eu emendei aí 2 meninos bem próximas idades e a gente sente a privação de sono, quem passou por esse processo. Não só a mãe, mas o pai também que acompanha, né? Responsável. Sabe o quanto isso desgasta a gente e acaba desencadeando esses processos ansiosos também. A ansiedade ela pode ser desencadeada por fatores sociais e ambientais, estresse no trabalho ou na escola, problema financeiro, né? Quem nunca aqui gastou como um rei e depois entrou em ansiedade pensando no boleto, né? No fim do mês? Isso gera processos ansiosos. E às vezes isso causa novamente aquele ciclo, o looping, né, que a gente fala. A gente, meu Deus, aí vem um boleto, aí fica estressado, fica ansioso, aí começa a comprar mais, né, para se sentir melhor e nunca vai diminuir na conta. Conflitos familiares ou relacionamentos difíceis. Quem já passou por um relacionamento tóxico sabe quanto isso pode ser uma fonte de ansiedade constante que marca o resto da vida. Às vezes a pessoa rompe com um relacionamento tóxico e arranja outro relacionamento tóxico porque não consegue se libertar daquela ansiedade e vira assim cada vez um problema maior. Excesso de estímulos e cobranças sociais, uso intenso de redes sociais e comparação constante. A ansiedade ela vem cada vez mais se tornando uma problemática porque nós temos o maior acesso a telas. E isso já não é achismo da minha cabeça, não. Esse uso intenso, esse excesso de estímulos que a gente utiliza hoje em dia, ela é uma fonte já comprovada de ansiedade e depressão. A gente olha para as nossas crianças, eu vejo isso, né? Além de buscar estudos sobre isso, eu percebo isso no meu dia a dia, como mãe, tia, professora. A gente vê o quanto a tela pode interferir. E eu vou dar um exemplo bem pessoal. Meu filho, a gente limita o tempo de tela, toda aquela história, né? Teve um episódio aí de férias que a gente deu uma relaxada, né? Assim, preciso fazer uma coisa, assista um pouquinho, e esse pouquinho ele começou a usar mais do que o recomendado. E aí eu comecei a perceber que durante a noite ele ficava rangendo os dentes. E eu pensei logo, bruxismo, né? Tem essa condição, né, do maxilar, ele fica rígido e ele fica desgastando os dentes durante o sono. Eu levei ele no dentista para avaliar se havia desgaste e tudo mais. E aí o dentista olhou para mim e disse: ele assiste muita tela? Eu disse: geralmente não, mas nessas férias assim, não vou negar. A gente, ser humano também falho, né? Às vezes a gente também quer um momento de sossego. Tela, ele pode ser muito estímulo. Reduza o máximo que você puder e observe. Dito e feito. Reduzimos, parou o ranger dos dentes, porque ele ficava tão estimulado, principalmente próximo à hora de dormir, que ele não tinha como dar vazão a esses estímulos e durante a noite ficava rangendo os dentes a noite inteira. Então, às vezes, é uma coisa que a gente nem associa. Eu não associei, eu não imaginei que ele pudesse ranger os dentes só porque estava assistindo telas. E para a gente mesmo, a gente tem cada vez mais dificuldade de lidar com o tédio, por exemplo. Se a gente pensar aí, a gente tem que estar sempre com o celular no bolso, para numa fila, pega o telefone. Está fazendo na feira, às vezes, a mulher está escolhendo um produto, e aí o cara está lá, se encosta assim no carrinho e começa a olhar o telefone. A gente não tem um momento de ócio produtivo, a gente quer emendar atividade que é o tempo inteiro a estímulos, e geralmente estímulos rápidos demais, né? Muita dopamina, muito estímulo. Se a gente olhar os desenhos que geralmente nossos filhos assistem, principalmente em YouTube, principalmente com aquelas versões short, né? Pequenininha, não tem começo, meio e fim. Pelo menos na nossa época de criança, os desenhos tinham início, meio e fim, era uma coisa que a gente assistia até o final. Hoje eles ficam rolando na tela, como nós também, né? Só rolando, aí vem ali um excesso de cores, de música, não tem enredo, não tem história. Quando tem estava vendo na televisão, era só um povo pulando, uns desenhos pulando,
misturaram assim, pegaram um personagem de cada desenho, misturaram num episódio só e pegam um negócio colorido. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas meu filho hipnotizado, porque ali era um caleidoscópio de cores, né? De música, aquela coisa, eu não conseguia desviar o olhar. Então isso, fonte de ansiedade. Por isso que experimenta deixar a criança mexer no telefone e do nada você diz, não, acabou, me dê esse telefone. O que acontece? A criança vai chorar, ninguém diz, tudo bem mamãe, tome. Acontecer isso é uma exceção aí do universo. Geralmente a criança vai chorar, reclamar, ficar com raiva, porque você está cortando um processo vicioso. Então a gente tem que pensar essas nossas relações tecnológicas também. Nosso estilo de vida impacta bastante também. Consumo excessivo de estimulantes. Café, por exemplo, é um negócio que eu não posso chegar perto. Não me faz bem, justamente porque eu já tenho essa predisposição à ansiedade. Se eu tomar estimulante, ninguém me para. O que me para vai ser a exaustão, assim, como receber uma marretada. Então, às vezes a gente se estimula demais. Não estou falando nada contra o café, tá? É bom. A questão é quando passa a ser um problema, tá? Às vezes muito energético, pré-treino, que o pessoal exagera, né? Antes de malhar, muita cafeína na corrente sanguínea. Sedentarismo, outro problema, né, que causa ansiedade, alimentação desregulada, cada vez mais a gente vem consumindo produtos ali industrializados demais, né, aqueles produtos com muito açúcar, muita gordura, muito corante, isso desregula a nossa microbiota intestinal e interfere sim em processos de ansiedade e depressão. Uso de álcool ou outras substâncias, uma rotina sem descanso ou lazer também. A pessoa que vive unicamente para o trabalho, né, pode desencadear processos de ansiedade. Às vezes mudanças importantes, perdas, luto, provas, insegurança profissional ou acadêmica. O que não falta são fatores que desencadeiam a ansiedade. E, obviamente, também questões espirituais. No Livro dos Espíritos, a questão 471, nós temos a seguinte pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Porque às vezes acho que todo mundo aqui já passou aquela sensação do nada, de angústia, de ansiedade, de depressão. Será que isso é só físico? E aí a resposta, né, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles estivestes durante o sono. Então a influência espiritual conta muito nesses processos também. Já ouviram a expressão colocar o dedo na ferida? Os espíritos que não querem o nosso bem se aproveitam das nossas fragilidades. Então se a pessoa tem ali uma propensão a ser mais... a agir com raiva, com ira, é normal que eles se aproveitem, né? Quando a gente baixa a nossa frequência, abre as portas para a aproximação deles, que eles atinjam isso daí. Se eu tenho uma disposição para a ansiedade, é bem comum que se desencadeie processos em que essa ansiedade saia do controle. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque não é só uma questão biológica, uma questão social de ambiente, né? A influência espiritual, ela é uma constante da nossa vida, e a gente precisa ter atenção a esse ponto. A gente precisa buscar o equilíbrio e o autocontrole. Só que quando a gente percebe um problema, na maioria das vezes, a gente busca a fuga, em vez do enfrentamento. No Ser Consciente, Joana diz o seguinte: esmagado por conflitos, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social. Embora os sentimentos permaneçam agrilhoados pela angústia e insatisfação, as realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, porém não podem erradicá-las, razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Então é comum, não só com ansiedade, mas quando a gente
chega no momento de confrontar as nossas dores, a gente foge. Às vezes a gente busca satisfação externa em compras, né? Começa a acumular dívidas, né? Faz um monte de cartão aí. Às vezes a gente se esconde na bebida, no cigarro, na droga, no sexo desregulado, na alimentação desbalanceada. Então a gente procura formas de escapar para não lidar com as nossas dores. E a gente está fazendo o que com isso? Construindo uma bomba relógio, porque em algum momento essa satisfação externa que momentaneamente apazigua me faz esquecer da minha ansiedade, da minha tristeza, das minhas dores, ela vai explodir. E às vezes explode num momento bem aleatório, né? Então a gente precisa parar com essa ação de fuga e precisa começar a enfrentar essas nossas dores. E para que isso aconteça, eu saliento a importância do autoconhecimento na reforma íntima. Nós temos o desejo de evoluir, está na nossa criação, de melhorar, de buscar uma situação melhor. Mas a gente só vai conseguir melhorar se a gente souber quais os problemas. É como a reforma de uma casa. Se eu vou reformar a minha casa, se o meu telhado não tem nenhum problema, eu vou precisar mexer no meu telhado? Não. Eu vou procurar os pontos de fragilidade. Na busca pela nossa reforma íntima, a gente também precisa procurar esses pontos de fragilidade. E aí isso começa pelo autoconhecimento. A gente precisa perceber como nós agimos, o que nós sentimos, né? A gente precisa desenvolver a inteligência emocional para que a gente possa melhorar esses pontos de fragilidade. E aí eu vou usar um exemplo muito pessoal, que durante muito tempo me assombrou, né? Justamente relacionado à ansiedade. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. E tem gente que diz, tem certeza? Porque eu sou aparentemente, né, mais tranquila na minha. A gente associa ansiedade com um estado de frenesi, né? Uma pessoa que não para de falar, que gesticula demais. Mas a ansiedade, ela pode se manifestar de formas muito diferentes. A minha, por exemplo, não dá tempo nem de exaltar. Já é um cansaço, uma exaustão tão grande que aí meus sintomas são muito mais físicos, né, do que psicológicos. E aí, em determinado momento, né, da minha vida, a gente optou por começar uma família, meu esposo, e eu fazia um tratamento hormonal, justamente porque eu tenho problemas hormonais, e eu parei para poder engravidar. E aí foi indo, primeiro mês, nada, segundo mês, nada, e começou sutilmente aqueles sinais de ansiedade que a gente vai varrendo para debaixo do tapete. Terceiro mês, nada. Quarto mês, nada. Meu Deus, quando é que eu vou engravidar? Quinto mês, nada. E aí, de repente, eu digo de repente, que para mim na época pareceu ser de repente, né? Mas isso é um processo que veio de anos, né? Sem tratamento, a ansiedade. De repente, eu comecei a sentir uma dor no peito. E eu vou dizer, às vezes para quem diz, ansiedade é besteira, não sei o quê, eu vou fazer uma metáfora para vocês entenderem o que eu senti nessa época. Se imaginem correndo num campo aberto, correndo a todo vapor, muito rápido, de repente sobe uma parede na sua frente. E você se taca contra essa parede sem freio. Essa é a sensação que descreve esse momento que eu passei nessa crise de ansiedade generalizada que eu vivenciei. Imagina o impacto. Então foi assim, estava maravilhosamente bem, de repente a dor no peito, uma dor aqui torácica, e aí eu imaginei, deve ser coluna, porque eu tenho um problema, né, escoliose. Fui no postinho, relaxante muscular, remédio, tomando, passou um dia, 2 dias, 3 dias, e não melhorava. E eu continuava com aquela dor, que suprimia até a respiração, e eu comecei a entrar em desespero, porque não melhorava. Nada do que eu tomasse melhorava. Passou uma semana, eu fui parar na UPA, porque eu não aguentava mais o desconforto. E era época de Covid. Avalia aí, né? Você tem que ir na UPA na época de Covid. Passei um dia lá para observação, fizeram raio-x dos meus pulmões para saber se não era Covid, e não era, tudo limpo. Lembro que no final do dia o médico disse, seus pulmões estão limpos, vou passar relaxante muscular.
Aí eu entrei numa crise de choro, que é outro ponto para a gente observar. Quem tem crise de choro muito constante assim, aparentemente por situações banais, é um ponto que a gente precisa observar. E eu desabei choro na frente do médico, porque eu não aguentava mais. Aí o médico olhou para mim e disse, é bom você olhar isso, ansiedade. E não falou mais nada, eu vim embora com a receita de relaxante muscular, isso no domingo. Segunda, meu Deus, marquei um cardiologista, porque eu estou infartando há uma semana, eu não sei. A gente pensa em tudo. E aí na terça-feira a espiritualidade me iluminou, assim, de uma forma que, meu Deus, eu agradeço o resto da minha vida. Deu aquele estalo que terça-feira é dia de reunião aqui, né? Na época fazia os atendimentos. E aí eu disse, Júnior, eu vou ligar para sua mãe e pedir um atendimento. Uma coisa assim, deu assim, uma iluminação. E aí eu lembro que eu liguei para a Iraíde, e era até um dia que estava assim, tinha muitos atendimentos, e aí a gente vai colocar o nome na vibração e agendar, né? Porque precisa haver ordem. Mas eu estava num processo tão intenso que mesmo sem a marcação da consulta, só meu nome na vibração e o fato de eu ter pedido, veio na reunião sem aviso prévio, assim, quem estava me acompanhando nesse processo doloroso. E, gente do céu, foi Deus nos acuda. E aí veio, eu não estava apenas com um problema físico, eu estava passando por um processo obsessivo que foi assim, meteórico, rápido. Tem gente que passa uma vida num processo, né, aos poucos. O meu foi ligeiro demais, porque eu estava no processo de tentar engravidar. E aí eu precisei buscar, né, fazer todo um tratamento espiritual, que foi assim, e eu vou ser grata o resto da minha vida e nas outras vidas aos irmãos em Cristo, porque eles me resgataram realmente. Inclusive eu fui no outro dia no cardiologista, que já tinha marcado também, né, precisa investigar as causas físicas, também tudo normal com o meu coração. E aí o médico disse, olha, está aparecendo ansiedade. Vamos tratar isso daí? Daí eu passei, entrei em contato com a medicação e o tratamento aqui na casa, que se complementaram. Eu até digo assim, eu comecei a ver os efeitos medicamentosos depois do tratamento aqui. Coisa ainda. E, gente, não deu um mês eu engravidei. Por quê? Adivinha quem é que estava na minha barriguinha? Justamente, né, o espírito que estava por trás de toda aquela revolta que trouxe esse processo que para mim foi muito desesperador. Mas eu digo a vocês, pensando, eu me emociono um pouco quando eu falo sobre isso, pensando em tudo que eu passei naquele momento, porque foi tão forte que eu ficava arranjando os dentes, não dormindo, era o tempo inteiro. Eu não dormia, eu não respirava direito, era algo enlouquecedor. Eu não sei se eu estaria aqui hoje ou se eu estaria dopado de remédio se eu não tivesse a ajuda que eu recebi, né? O apoio que eu recebi da família, aqui dos nossos irmãos em Cristo e de todo o acompanhamento que eu fiz. Mas olhando para trás, todo esse processo que eu passei, eu agradeço a Deus porque foi uma fonte de ensinamento e foi Ele que permitiu a vinda do meu filho. E aí nesse processo eu entendi uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que o amor cobre a multidão de pecados. Às vezes a gente não entende as nossas dores, por que a gente passa por tantas situações, né? Às vezes a gente se revolta contra Deus, mas tudo tem um motivo, né? O motivo para isso eu descobri logo, que é o amor infinito que eu tenho, né, por Johan. Às vezes a gente só vai descobrir isso em outras vidas, mas isso é uma prova que a gente precisa de resignação diante dessas provas. Mas durante um tempo, quase não, estou usando o tempo demais, né? Isso me causou medo. Eu passei por todo esse processo, sou grata, né, porque ele propiciou a vinda de Johan para o seio da minha família, mas isso me assustava, porque eu queria ter mais filhos e eu pensava, meu Deus, precisa passar por tudo aquilo de novo. E aí entra a parte do autoconhecimento. Eu busquei entender por que eu tinha mais propensão a isso. Aí quando eu descobri meu problema hormonal,
né? Aí eu descobri o poder de você fazer terapia, de visitar o psicólogo de vez em quando. A gente tem muito estigma e tabu com relação a isso, né? Mas isso faz mesmo a diferença no nosso dia a dia. E a vantagem de você permanecer, mesmo com o final do tratamento, permanecer em contato com a nossa espiritualidade mesmo, né? Muita gente procura a casa espírita pela dor, tem uma melhora, vai embora, some, desaparece. Não só da casa espírita, mas se afasta, né, da espiritualidade como um todo. E isso é abrir as portas para que o problema retorne. Porque a gente precisa descobrir que esses fatores não são externos apenas. A gente precisa modificar através desse autoconhecimento. E todo esse processo me fez buscar. E aí eu consegui tratar essa ansiedade que estava ali, dentro, desregulada, e que eu não fazia ideia. Consegui ressignificar essas dores. E quando a gente engravidou de Rebeca, né, a minha princesinha, apesar de passar por alguns problemas, porque, né, também queriam impedir a vinda, foi assim, 1% do que eu vivia antes, porque eu já estava desenvolvendo esse autoconhecimento. Eu já cuidei em situações que na gravidez de Johan eu não cuidei, e por isso tudo se desgovernou. Então a importância do autoconhecimento é justamente esse melhoramento, a melhora na qualidade de vida. Se eu sei que eu sou uma pessoa egoísta, eu vou trabalhar esse egoísmo para melhorar. Se eu sei que eu sou uma pessoa que tem a propensão à raiva, a agir de forma raivosa, com ira, eu reconheço o problema e eu busco modificar isso. Mas eu só vou conseguir através desse autodescobrimento, perceber essas falhas. E Joana diz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, porque muitas vezes a gente sabe o que falta. Eu precisava de mais disso, mais daquilo. Mas o importante é a realidade emocional, as suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo. A solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Então a gente precisa parar de fugir das nossas dores, dos nossos problemas. Se eu quero alcançar a minha evolução, eu preciso aprender a enfrentar essas dores, eu preciso encarar as minhas falhas, porque a gente adora esconder, né? A gente faz muita coisa errada, tenta justificar, mas eu preciso encarar essas falhas, porque o primeiro passo para a mudança é esse reconhecimento, reconhecer as minhas fragilidades. E a partir disso daí eu vou buscar entender a origem dessa fragilidade, por quê, o que é que me deixa ansioso, o que é que me deixa melancólico, por que que eu tenho tanta raiva, eu preciso entender isso, eu preciso buscar ajuda espiritual, eu preciso buscar ajuda médica também, de especialistas, né, gente, porque nós não somos só espíritos, nós também somos carne, né, nessa encarnação, precisa haver aí um conjunto, para que finalmente eu possa agir melhorando esse problema. Aqui são estudos que mostram, né, como a ajuda espiritual, você ter a espiritualidade realmente desenvolvida, ter uma relação, né, com a espiritualidade, ela ajuda a aplacar a ansiedade e as dores. Então tem estudos aí que mostram que, por exemplo, esse enfrentamento espiritual e religioso está associado a níveis mais baixos de ansiedade e desconforto em pacientes portadores de câncer, de um modo geral, né? Então, também não é algo que a gente fala apenas, são estudos que comprovam como essa nossa relação, você frequentar, né, algum templo religioso, uma doutrina, casa espírita, enfim, ela nos ajuda nesse enfrentamento a esses problemas que a gente tem no dia a dia.
E para finalizar, que estou quase estourando o tempo, né? A de Joana de Ângeles, né? Que ela fala que caminhos a gente pode buscar esse autodescobrimento e nos livrar dessas dores que nos acompanham, não só da ansiedade, mas de modo geral dos nossos problemas. E ela diz o seguinte: as aflições defluentes da ansiedade podem ser erradicadas, portanto, graças aos cuidados especializados. Então vejam, ela chama a atenção que a gente precisa buscar ajuda também para o corpo físico, adicionados à aplicação da bioenergia por meio dos passes e da água fluidificada. Então é buscar tratamento, né, de passes, assistir palestras, estudos, né, o evangelho no lar, outros que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Há inclusive estudos, né, que validam os passes magnéticos na melhora da nossa saúde física, não só mental, psicológica, mas efeitos físicos também. Outro sim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Então, Joana aí nos dá um mapa, né, para o enfrentamento dos nossos problemas, procurar cuidados especializados quando necessário, passes, água fluidificada, restaurar nosso campo vibratório, nossas emoções, buscar o equilíbrio através do autoconhecimento e o evangelho no lar, que coroa esse processo curativo para nós. Obrigada. João de Cipó, fazer a prece final, para completar. Está aí, meu povo, a receita da ansiedade. Eu cheguei aqui esfregando as mãos e agora estou com a mão no microfone falando com vocês. Um abraço a todos, muita paz. Bom dia a todos. Fechemos os nossos olhos, que são as janelas da nossa alma, e agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso dia, pela oportunidade de acordar no dia de hoje e fazer um novo começo, de fazermos melhor a cada dia, no geral, como pai, como filho, como marido, como esposa, como ser nominal, e que o Senhor nos dê forças para seguirmos sempre em frente. Graças a Deus.